Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, tudo bem? É Vânia Moraes que está falando. Hoje eu vou trazer para vocês: a responsabilidade não é obrigação, e sim uma escolha para crescer e evoluir. Um dos temas que venho me deparando ao longo desse ano é a autorresponsabilidade. Ser responsável é muito mais do que ter obrigação de algo ou sobre alguém. É ser responsável consigo mesmo, é ter o senso de dono. Uma parcela das pessoas questiona sobre se deixa a outra pessoa não ter responsabilidade, ela não irá agir. E o que é obrigação não será feito. Olha, isso é uma forma muito interessante que nós aprendemos, né? Bem, começa por aí, que isso é uma crença passada pela nossa ancestralidade, que aprendeu que temos que tudo. Na verdade, nos estudos que venho fazendo e observando, na verdade, nos estudos que venho fazendo e observando nas pessoas, quando temos a obrigação sobre algo ou alguém, isso também não significa que ela irá fazer o seu melhor, que ela irá se engajar, se comprometer e agir. Muitas vezes ela pode enrolar até não dar mais. E assim faz de qualquer jeito, e aí é visto como que teve que ser responsável. Significa apenas que a pessoa vê como uma obrigação e não vê a hora de poder se livrar. Aprendemos a fazer as coisas por causa de recompensa ou prêmio, por meio de punição ou castigo. Por exemplo, a grande maioria acredita que trabalhar, acordar cedo é uma obrigação. Mas, na verdade, será importante ela perceber que dessa forma a vida se torna um fardo e a pessoa não vê o trabalho que dignifica o homem. E isso não tem nada a ver com religião ou no que está escrito na Bíblia. Eu acho que até uma ampliação. Vamos começar a colocar trazendo como podemos olhar o trabalho, dignifica o homem, quando ele gosta do que ele faz, tem um bom relacionamento interpessoal, percebe o trabalho como algo que está além de si mesmo, tem objetivos pré-estabelecidos. Quando a pessoa se ocupa de algo e não vê o trabalho apenas para suprir necessidades básicas de sobrevivência. E isso é se responsabilizar por si mesmo. A autorresponsabilidade é da própria pessoa, já está dizendo autorresponsabilidade. E de nada adianta alguém querer impor, exigir, obrigar, pois ela pode até fazer, mas não significa que ela será responsável, como coloquei anteriormente. Uma pessoa responsável é aquela que tem autodeterminação e autoconcordância, que escolhe e decide por si mesma para ter atitudes e ações por sua própria vontade e se motiva de forma intrínseca por si mesma, assume as consequências dos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e ações. A motivação intrínseca, de acordo com Deci Ryan, a pessoa toma a decisão de fazer uma atividade pela satisfação inerente que ela oferece e não pelas possíveis consequências se ela não fizer. Segundo Deci e Ryan, desde que nascemos, quando saudáveis, somos ativos, questionadores, curiosos e divertidos, e que exibimos uma prontidão quase que universal para aprender e explorar. E não precisamos de incentivos para isso. Dessa forma, é um jeito natural para desenvolvermos nosso cognitivo social e físico e crescemos em nossas habilidades e conhecimentos. Para assumir a autorresponsabilidade, é importante que necessidades básicas sejam satisfeitas e que a pessoa tenha a necessidade de autonomia,
como controlar a própria vida, agir de forma harmônica com seus valores e crenças, desde que eles não sejam e não tenham se tornado rígidos, pois dessa forma bloqueiam seu crescimento e evolução. Aprende a lidar de forma eficiente com o meio que o cerca, busca conexão genuína e cuida para as necessidades dos outros também. Mais uma vez, vale lembrar que ser responsável não é fazer por obrigação, mas sim perceber a importância de fazer e o que está além. Mais uma vez, vale lembrar que ser responsável não é fazer por obrigação, mas sim perceber a importância de fazer o que está além. Quando vemos a responsabilidade como algo obrigatório, que tenho que fazer porque vou obter determinado resultado, não se sente prazer nenhum em fazer. Por exemplo, você vai para o trabalho e pega um congestionamento daqueles e diz para si mesmo: ai, Cacilda, eu vou. E diz para si mesmo: eu vou dirigir porque tenho que chegar no trabalho. Muitas coisas nesse percurso podem acontecer, a começar pelo seu humor, que já vai ficando ruim. A pessoa se sente irritada, com raiva do trabalho, fica pensando em todos os problemas que vai enfrentar e daí cresce uma bola de neve sem fim. Tudo isso porque tem responsabilidade ou tem que fazer. Bem, se você pensar que é obrigado a dirigir ou fazer determinada tarefa, que não teve nenhum poder de escolha e que essa atividade não faz nenhum sentido, vai se sentir como coloquei acima, irritado, nervoso, desgastada, consumida e seu humor vai para o ralo. Agora, se você pensar que teve escolha sim, porque o trabalho é importante para você e dirigir no congestionamento é o meio de você chegar até ele, você terá condições de desenvolver um comportamento mais tranquilo e produtivo. O comportamento irá afetar sua performance, seu empenho, seu bem-estar, seus relacionamentos e, consequentemente, seus resultados. E isso se aplica desde as coisas mais simples em sua vida, como dirigir no congestionamento, fazer uma tarefa que é chata, até aquelas mais complexas que estão fora do seu controle, como, por exemplo, cumprir metas e objetivos. A pessoa pode adorar a profissão dela, mas não gostar de todas as tarefas que fazem parte. Pode amar a sua família, mas não significa que gosta de todas as atribuições que fazem parte da área doméstica, pois muitas delas, na verdade, não têm nada de prazerosa. Pode querer uma vida saudável, mas não gostar de ir à academia ou comer de forma saudável. Bom, eu posso aqui dar dezenas de exemplos e fico aqui imaginando o quanto você já está pensando em vários outros. Bem, a teoria da autodeterminação é de extrema importância para a pessoa aprender a lidar com essas questões, ou seja, a motivação da regulação extrínseca. Quanto maior for a regulação intrínseca desenvolvida, que está nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e ações, mais as responsabilidades poderão ser percebidas como escolha e não como obrigação. E dessa forma, maior harmonia será para a pessoa, para que ela encontre com seu self ou seu interior, que consequentemente reflete de forma positiva na performance, no bem-estar, na saúde, na produtividade, nos resultados e etc. Quanto menos a pessoa tiver a regulação de autodeterminação, mais a atividade ou a responsabilidade pelo que ela faz será percebida como obrigação, imposta
e maior será o conflito interno, que vai refletir de forma negativa na sua performance, no seu bem-estar, na saúde, nos resultados e etc. Quando se tem baixa autorresponsabilidade, também se tem baixa autodeterminação. E as frases típicas são: tenho que fazer isso ou devo fazer isso. Dessa forma, a responsabilidade, novamente, é percebida como obrigação e não como uma competência de autonomia. Ser responsável é assumir suas próprias escolhas, desenvolver a paciência, praticar mudando sua forma de pensar e deixando de ver a responsabilidade como obrigação e sim assumindo sua própria vida, deixando de culpar as pessoas pelo que faz ou pelo que sente. Bom, para terminar, vou contar a história, o que podemos aprender com os ladrões de carteira. Escute. Há uma história de um rabino que estava no Gulag, campo de trabalho russo, no início do século passado. Naquela época, o jogo de cartas era estritamente proibido. A pena para quem fosse pego jogando era a morte. Um dia, um dos presos conseguiu um baralho e lá foram todos jogar. Alguém os dedurou para os soldados que foram imediatamente verificar o fato. Chegando nos dormitórios, nada de baralho. Mais uma vez, foram eles procurar as cartas proibidas e mais uma vez, nada. Decidiram então procurar por todo o canto do barracão, assim como cada preso que ali estava. Mais uma vez, nada. Já cansados e loucos da vida, pois achavam que estavam sendo feitos de bobos, chegaram de surpresa, mais uma vez. E mais uma vez, nada. Nisto, um rabino que estava também preso e curioso, resolveu perguntar aos seus companheiros de dormitório como eles faziam para esconder tão bem as cartas. E eles responderam: ora, rabino, somos ladrões de carteira, aqueles que roubam dos bolsos e bolsas das pessoas nas ruas. Assim que os guardas entram no barracão, colocamos a caixa do baralho no bolso de um deles. Antes de saírem, as retiramos. Eles nunca pensaram em procurar em si mesmos. E aí eu te pergunto, que lição então este rabino tirou e que nós também podemos tirar? Que na maioria das vezes procuramos a fonte ou a solução de um problema fora de nós mesmos. Culpamos o mundo sem antes procurarmos dentro da gente o que está acontecendo. Fazemos isso na vida pessoal, assim como no trabalho. Quantas vezes nos pegamos culpando a economia, os clientes, a empresa, os colegas pelos nossos fracassos, ao invés de procurarmos dentro de nós mesmos o que causou a falha? Nada podemos fazer para mudar a economia, o mercado, os clientes, os colegas ou a empresa, mas podemos sim decidir o que fazer com as ferramentas que temos nas mãos para consertar a situação apesar dos fatos externos. Então, da próxima vez que você se pegar culpando o mundo pelos seus problemas, pare e reflita se não há nada em você que precisa ser resolvido. Um grande abraço.
Rádio Cloud Coaching. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.